Olá, gente, tudo bem? Professor Luiz José, professor de Geografia, coordenador pedagógico do Colégio Impacto. Estamos aqui hoje para dar sequência aos nossos estudos, né, finalizando já aí, bem próximo de finalizar, na verdade, o nosso módulo 1, a frente 2 da Geografia, falando aqui sobre chuvas, climas e massas de ar do Brasil. Então, essa aula, ela divide-se em 3 tópicos, né, vamos falar a respeito aí dos elementos climáticos, dos fatores climáticos, né, bem como os climogramas do Brasil. Falaremos sobre as massas de ar que atuam no Brasil também e os tipos de chuva que são verificados em nosso país. Então, pega o seu material direitinho aí, tá certo? Acompanha a nossa aula. Essa aqui é a aula 4 da frente 2 de Geografia do módulo 1. Então, a gente vai dar sequência aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de clima. Isso porque a definição de clima, ela se diferencia da definição que é dada para o chamado tempo meteorológico. O clima, ele tende a manter as suas características ao longo do tempo. Somente a intervalos de 30 ou 35 anos é que o clima, ele tem alguma das suas variáveis alteradas, como a temperatura máxima, a temperatura mínima, né, que vai definir aí a chamada amplitude térmica, a questão do grau de umidade, a temperatura, o valor de temperatura absoluta, a taxa de chuvas também, né, de precipitação, ela tende a se alterar depois de intervalos de 30 a 35 anos, por entender que o homem, ele modifica elementos naturais que repercutem diretamente nas características do clima. Então, o clima, ele é uma variável fixa durante esse intervalo de tempo de 30 e 35 anos, e após isso, né, alguns desses fatores eles podem ser alterados. Lembrando que esses elementos naturais eles não podem ser alterados de forma brusca. Então, a taxa de umidade ela não pode ser alterada onde você tem um clima úmido, passar a ter um clima seco. Né? Isso não vai acontecer, a alteração ela é mínima. Um clima quente ele não pode se tornar um clima frio. Então, essas alterações bruscas elas não acontecem nos elementos climáticos. No entanto, elas sofrem alguma interferência. Então, o clima ele é fixo, ele não muda, ele mantém as suas características durante períodos de tempo longos. Né? Mudanças bruscas de clima somente quando você tem eras glaciais ou interglaciais, né, se sucedendo. Então, assim, no momento em que há a passagem de uma era para outra, o clima ele pode mudar de uma forma mais brusca, é um intervalo de tempo aí relativamente menor. Então, o clima ele é definido como o conjunto das condições atmosféricas, ou seja, de precipitação, temperatura, umidade, vento, insolação de uma região, sendo determinado pelas médias mensais e anuais dessas condições atmosféricas entre os últimos 30 ou 50 anos até, né? Vai variar de autor para autor. Já o tempo atmosférico, o tempo meteorológico, ele é uma condição instantânea. O tempo ele muda muito rapidamente ao longo de um dia. Nós tentamos, na verdade, fazer quando ocorre a previsão do tempo, né? Então, assim, o título, inclusive, é correto, porque o que se tenta, na verdade, é adivinhar o comportamento da condição meteorológica momentânea para um determinado dia da semana, de forma específica. Então, assim, como são muitos os fatores que interferem no tempo atmosférico, o processo de tentar identificar o comportamento dos elementos do tempo, eles acabam, de certa forma, sendo muito exigentes. Por isso que é muito comum a previsão do tempo, ela incorrer em erros. Não pela indefinição do trabalho dos meteorologistas, mas pela questão da forma como esse tempo atmosférico ele muda rapidamente. Não se faz previsão do tempo, porque o tempo ele é conhecido, o clima, perdão, ele é conhecido, né? Ele já é algo fixo, então não precisa ser definido, determinado, ele já é conhecido. Agora, o tempo atmosférico ele ainda continua sendo um objeto de estudo constante. Pois bem, o clima, tá certo, que a gente está tratando aqui, ele de certa forma, envolve aí o conhecimento de duas variáveis. A primeira delas são os fatores do clima. Aliás, os elementos do clima. Os elementos do clima são as variáveis que formam um determinado tipo climático. Então, se a gente pega, por exemplo, o clima semiárido do Nordeste brasileiro, a gente vai perceber que esse clima ele tem um comportamento em termos de temperatura, né, absoluta, valores absolutos,
tanto máxima quanto mínima, a própria variação dessa temperatura, né, que é a amplitude térmica, umidade, de índice pluviométrico. Então, isso aí são os elementos que vão formar, tá certo? Então, são os fatores constituintes do clima. Então, o clima, ele é formado, né, por esses elementos aqui. Olha só, a umidade, que indica que a quantidade de vapor na atmosfera. Então, você pode ter um clima com muita umidade ou com umidade extremamente baixa. Pluviometria, que é o índice de chuva. Então, nós podemos ter climas chuvosos, muito chuvosos no Brasil, a exemplo do clima da região norte do país. Nós podemos ter clima pouco chuvosos, como é o caso do clima semiárido do Nordeste brasileiro. Né? Nós temos aqui a condição de temperatura, então nós podemos ter climas quentes e climas frios. O Brasil é um país tropical, então a maior parte dos climas do Brasil são climas quentes. A exceção vai ser feita ali à região sul do país, por conta de uma massa de ar fria que atua na região. Outra coisa, ela está distante também da linha do Equador. Isso faz com que a temperatura também ela seja menor do que as outras regiões que estão mais próximas da linha do Equador. E nós temos também o fato de que é uma região serrana também. Falei que a região sul é uma das regiões frias do Brasil. A região sudeste também, ela apresenta um tipo climático bastante específico, que inclusive é abordado na classificação da professora Sueli Forlan, da USP de São Paulo. A professora Sueli Forlan, ela indica que no sudeste brasileiro, a região serrana, né, onde você tem domínios de mares, de morros, regiões planálticas, ali apresenta-se, né, um clima dito tropical de altitude. Então, o clima tropical, ele é sempre lembrado como sendo um clima quente, mas como ele é de altitude, ele vai apresentar valores de temperatura mais baixos do que o clima tropical típico, característico da região central do Brasil. E nós temos a amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima temperatura registrada em um lugar. Quando nós assistimos ao telejornal, que ele apresenta os elementos, a meteorologia, é comum eles darem para determinadas cidades, especialmente capitais, a temperatura máxima e a mínima que pode ser encontrada em uma determinada cidade ao longo de um determinado dia. Então, essa oscilação de temperatura é o que nós chamamos de amplitude térmica. Aqui no Brasil, predominam os climas de baixa amplitude térmica. Por quê? Como nós estamos próximos da linha do Equador, essa região ela sempre vai ser quente, né? Embora ocorra precipitação, mas a chuva em si ela não é fator suficiente para fazer com que a temperatura ela caia de uma forma drástica. Só temos um clima no Brasil que apresenta uma grande amplitude térmica, que é o clima do sul do país, porque o verão lá se configura como sendo realmente quente, mas o inverno verdadeiramente frio. Então, a temperatura, a diferença entre a máxima e a mínima, elas são grandes. Os demais climas do Brasil apresentam amplitude térmica pequena. Então, conhecido aqui os elementos do clima, que são os elementos que formam, a gente vai falar aqui, né, conhecer, na verdade, né, o climograma. O climograma, ele é um gráfico de clima. Aqui nós podemos encontrar todos os elementos climáticos. Então, olha só, aqui do lado direito nós temos a temperatura, né, o valor absoluto de temperatura. Então, nós temos aqui, né, o climograma, ele dá valores de até 50 graus, né, e aqui valores mínimos, né, de 0 graus. Então, aqui nós estamos lidando com uma realidade, com um tipo climático do globo, que ele pode ter essa oscilação de temperatura. Lembrando, aqui dentro da escala. Do lado esquerdo, nós temos a taxa de precipitação, ou seja, o índice de chuva, que é um dos elementos do clima também. Aí nós temos, né, as barras azuis verticais, elas indicam, né, as barras ou colunas verticais, elas indicam aqui o índice de chuva que aconteceu em cada mês do ano. Então, a gente percebe que na parte de baixo aqui, nós temos os meses de janeiro a dezembro, ou seja, ao longo de um ano, e a taxa de chuva em cada um desses meses. Então, a gente percebe aqui que, por exemplo, o mês mais chuvoso do ano foi o mês de outubro. O mês menos chuvoso do ano foi o mês de julho, né? Eu tenho aqui, ó, um índice de mais ou menos 30 milímetros, né? Enquanto que o mês mais chuvoso, ele teve aí mais ou menos, né, cerca de 80 milímetros, que é o mês de outubro.
Bom, nós percebemos também aqui uma linha verde, né, que eu estou aqui cobrindo, né, ou tentando cobrir essa linha. Então, essa linha verde, né, nós temos ali que avaliar o ponto máximo da linha, né, a crista, e o ponto mais baixo dessa linha. Então, o ponto mais alto dessa linha indica a máxima temperatura que foi registrada no ano e em que mês isso aconteceu. Enquanto que a parte mais baixa indica a menor temperatura e o mês em que isso aconteceu. Então, olhando para cá, para a tela, nós percebemos o seguinte, ó, o ponto mais alto da temperatura, ele aconteceu no mês de julho, foi o período mais quente. Essa temperatura, ó, ela chegou a 30 graus. O ponto mais baixo da linha indica, ó, foi encontrado no mês de abril, e foi um valor de temperatura abaixo de 10 graus. Então, nós percebemos aqui que a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura do lugar, que é a chamada amplitude térmica, ela me definiu uma oscilação de temperatura da ordem de 20 graus, porque eu pego a máxima, que foi 30, subtraio de 10, ou seja, 20 graus de amplitude térmica. É uma amplitude térmica considerada grande. Em termos mensuráveis, aí eles determinam que até 6 graus a amplitude térmica é pequena e acima de 6 a amplitude térmica ela acaba sendo grande. Então, no caso, é um clima de grande amplitude térmica. Outra coisa também, é interessante a gente perceber no climograma aqui, no gráfico de clima, as estações do ano, no movimento de translação também. Então, nesse caso aqui, primeira coisa que a gente tem que definir, esse climograma, ele é um climograma do hemisfério norte. Por que eu te diria isso aqui? Porque de junho até setembro, certo? Nós temos aqui o verão ou o inverno. O que vai acontecer? De junho a agosto é verão ou inverno, dependendo do hemisfério. Se a curva ela for convexa, ou seja, para cima, tá bom? Isso aqui indica que o climograma ele é do hemisfério norte, tá bom? Por quê? Porque de junho a agosto eu tenho ou uma situação ou outra, ou é verão ou inverno. Então, como a temperatura ela está subindo, ou seja, está chegando na casa dos 30 graus, é verão. Se essa curva ela vai para baixo, né, ela apresenta queda de temperatura. Então, nesse caso, você teria uma condição de inverno, então que seria típica do hemisfério sul. Então, de junho a agosto, ou é verão ou é inverno, em um dos hemisférios do globo, norte ou sul. No caso aqui, como a curva é para cima, de junho a agosto, no movimento de translação, é verão no hemisfério norte, tá bom? E ao mesmo tempo, nesse momento, é inverno no hemisfério sul. Então, é a primeira condição para a gente fazer essa observação sobre os climogramas. Então, estabelece que de junho a agosto você tem verão e inverno. Se a curva de temperatura for para cima, é verão no hemisfério norte. Se a curva de temperatura for para baixo, é inverno no hemisfério sul. Então, conhecida essas particularidades dos climogramas, a gente vai adentrar aqui já uma outra parte que trata ainda de climogramas também. Só que agora a gente vai falar sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles são elementos naturais que vão interferir na condição climática. Ou seja, mais especificamente, eles não atuam sobre o clima, eles atuam, na verdade, não sobre o clima, mas sobre o tempo. Então, nós temos aqui o estabelecimento de alguns fatores, como, por exemplo, nós temos aqui, olha só, a latitude. A latitude é a distância maior ou menor de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ficando. Linha do Equador, grande temperatura, à medida que você vai para os polos, a temperatura ela vai diminuindo. Olha só, nós temos aqui também a altitude. A altitude é a altura. Então, a gente sabe que, à medida em que você sobe em relação ao nível do mar, a cada 270 graus de altitude, cai 1 grau de temperatura em relação à temperatura do nível do mar. Então, você tem ali 38 graus no nível do mar, se você sobe 270 metros, cai 1 grau de temperatura em relação à temperatura do nível do mar.
À medida em que você vai subindo mais 270, né, cai outro grau. Quando você vai para o interior da Terra, aparece o chamado grau geotérmico. O grau geotérmico, ele estabelece que a cada 33 metros em direção ao centro da Terra, né, a partir da superfície, vai aumentando 1 grau de temperatura. Então, você tem 38 graus na superfície, a cada 33 metros que você cavar, vai aumentar 1 grau de temperatura em relação à superfície. Então, essa é a altitude. Quando você tem um relevo alto, indica temperaturas baixas. Quando você tem um relevo rebaixado, como é o caso das depressões, a temperatura acaba sendo elevada. E nós temos aqui, ó, a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade é a proximidade do mar. Então, quanto mais próximo você ficar do mar, mais ventos você vai ter mais umidade, porque a evaporação do oceano ela vem para o continente. Você tem temperaturas mais constantes também, por causa do calor específico da água, que mantém a temperatura mais ou menos estável nessa região. Já a continentalidade é a maior distância do oceano, então você está sob o efeito do continente. Então, no meio do continente, você tem menos ventos, então a taxa de umidade ela reduz, o índice de chuva também reduz, e a oscilação de temperatura ela se torna maior, porque a temperatura verificada durante o dia ela vai ser muito diferente daquela verificada durante a noite, porque ocorre durante o dia um aquecimento e durante a noite um resfriamento dessa superfície. Nós temos as correntes marinhas também. O oceano ele tem a capacidade também de transmitir calor ou frio também, por meio das suas águas. Então, as correntes, elas funcionam como uma espécie de reguladores térmicos. Então, em áreas quentes, ocorre a atuação de uma corrente marinha fria, em áreas frias, ocorre a atuação de uma corrente marinha quente. Então, essas correntes, elas servem para amenizar a sensação térmica, climática. E, por último, aqui nós temos, né, e não menos importante, nós temos as massas de ar. As massas de ar, elas correspondem ali a grandes bolsões de nuvens, né? São grandes volumes da atmosfera que se deslocam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. E aí essas massas de ar, elas também têm características próprias de temperatura, podem ser quentes ou frias, de umidade, podem ser úmidas ou secas, e elas vão configurar a formação dos climas, né, do Brasil nessa situação. Então, passando aqui a próximo slide, nós temos aqui as modalidades de chuva. Olha só, aqui são as chuvas no sentido natural, né? A precipitação. Não adentra aqui a chamada chuva ácida, porque a chuva ácida, ela é uma anomalia. Ela se configura, na verdade, como um problema ambiental, quando você tem uma grande quantidade de poluentes na atmosfera, reagindo ali com a água, produzindo uma precipitação de baixo pH, certo? E lembrando também que o pH da própria água natural, ela é baixo, né? Então, ele é baixo. Então, isso configura, né, uma chuva que, por si só, já apresenta, né, um certo grau de acidez, embora não nocivo, né, de uma forma mais intensa, não nociva ao ambiente. Então, olha só, né, primeiramente aqui, desculpa aqui pelo erro no cabeçalho, tá certo? Olha só. Então, aqui é, na verdade, chuva frontal. Então, faz essa correção aí, tá certo? Olha só, chuva frontal. Chuvas frontais, elas são precipitações que elas ocorrem a partir do contato de duas frentes, uma frente quente e uma frente fria. É interessante a gente observar o seguinte, que o ar quente, tá bom? Ele é um ar leve. Então, a tendência da massa de ar quente é ascender, é subir. Então, a massa de ar fria, ela já apresenta um ar denso, pesado, porque ela se forma nas camadas superiores da atmosfera, e aí esse ar, pela densidade, pelo peso, ele cai. Então, apresenta temperatura baixa. Então, nesse momento, você tem um encontro de duas frentes. Então, o ar frio, quando ele chega, é o que nós chamamos de frente fria. Então, ali já existe uma queda de temperatura. Então, no geral, esse ar frio, ele é seco e o ar quente, ele é úmido. Então, do contato dessas duas frentes, a frente quente e a frente fria, você tem um estabelecimento daquilo que nós chamamos de chuvas frontais. Então, esse é o primeiro tipo de chuva que acontece no Brasil. Para mim identificar as regiões que sofrem chuvas frontais,
seria interessante que eu entendesse, né, a gente vai ver mais à frente aqui, as áreas de formação de cada uma das frentes das massas de ar que acontecem no Brasil. Então, nós temos 4 massas de ar quentes e nós temos uma massa de ar fria. Só que essa massa de ar fria, ela tem um comportamento muito expansivo, principalmente durante o inverno. Então, a gente vai ver aqui logo mais o comportamento, né, dessas massas para a gente identificar esse tipo de chuva. Inclusive, o Nordeste recebe chuvas frontais em uma determinada época do ano. Nordeste, o Sudeste, a própria região centro-oeste do país também. Olha só, nós temos aqui agora as chamadas chuvas torrenciais ou convectivas. Essas chuvas, elas são comuns em ambientes extremamente úmidos, mas podem acontecer, como é o caso da floresta amazônica, tá bom? Devido à grande temperatura, você lá tem uma grande quantidade de umidade sendo jogada na atmosfera, que é o processo que eles chamam de evapotranspiração, a partir da ação da transpiração da floresta e da evaporação da bacia hidrográfica amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, você tem ali 2 bombas de umidade sendo lançadas na atmosfera diariamente. Por isso que você tem uma grande quantidade de umidade. Então, essa umidade ela é absorvida pela nuvem. Então, toda nuvem ela apresenta um grau de saturação, ou seja, ela consegue armazenar água até um determinado período. Depois disso, automaticamente, a massa ela vai devolver essa chuva para o ambiente, só que sob a forma, né, vai devolver essa água para o ambiente, só que sob a forma de chuva. Então, as chuvas torrenciais ou convectivas, elas ocorrem em ambientes úmidos, mas podem acontecer também em ambientes urbanos. E aí, esses ambientes urbanos, eles precisam ter uma certa quantidade de vapor, como rios, por exemplo, que podem cortar uma cidade ou passar na margem dessa cidade, né, sendo divisores ali. Então, nesse caso, você teria ali uma alta taxa de insolação, que vai aumentar a evaporação e a transpiração também. Então, é muito comum que em dias quentes, ao término do dia, ocorra uma precipitação, uma chuva, porque ali o acionamento de uma maior temperatura fez com que houvesse uma maior perda de umidade na atmosfera. Então, a nuvem vai devolver essa umidade sob a forma de chuva para a região. Então, é o caso das chuvas convectivas. Então, nós temos aqui o ar quente, úmido, ascendendo. Então, a nuvem, ela absorve toda essa umidade. Como a nuvem, ela apresenta uma temperatura baixa, né? Então, esse ar, ele vai condensar e depois precipitar sob a forma de chuva, né, na própria região. Geralmente são aguaceiros, né, são chuvas intensas, que chegam a durar 40, 50 minutos, e logo após esse tempo, né, o céu se abre completamente limpo, mostrando o sol quente de novo, tá bom? Então são as chuvas torrenciais ou convectivas. E para a gente falar aqui sobre o último tipo de chuva, nós temos as chamadas chuvas orográficas ou de relevo. Então esse tipo de chuva aqui, ele é provocado por uma barreira orográfica, ou seja, uma barreira de relevo. Então, nós temos aqui ó, o ar úmido, quente, ele veio do oceano, geralmente, então ele foi abastecido com umidade, então ele se desloca da área de alta pressão, que é o oceano, para o continente, que é uma área de baixa pressão. Só que nesse momento aqui, ele encontra um obstáculo montanhoso, não uma montanha propriamente dita, mas um relevo alto. Então, isso vai fazer com que a nuvem tenha que subir. À medida em que ela vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Então, o vapor lá dentro, ele condensa, até chegar a um ponto tal que ele vai precipitar, provocando chuva, né, nesse lado da encosta. E quando a massa atingir o outro lado da encosta, já vai estar completamente seco. Essa área do relevo que recebe chuva, eles costumam chamar de encosta barlavento, que é úmida, chuvosa. O lado de lá, que a massa atinge, né, vai ser seco, então ela é chamada de encosta sotavento, tá bom? Então essas aqui são as características da chamada chuva orográfica ou de relevo. Então, depois de falar sobre os tipos de chuva, a gente vai agora conhecer as massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, a gente já adentra aqui a parte de climas, propriamente dito, né? Então, olha só, nós temos aqui que conhecer o comportamento das massas de ar. Então, isso aqui é interessante para o estabelecimento dos climas em si, e porque essas massas também elas têm uma capacidade de atuação sobre cada região
dando a cada uma dessas regiões determinadas características físicas ou naturais. Então, vamos começar aqui pela número 1, que é a massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica é chamada de MEA. Essa massa equatorial, ela tem as seguintes características. Como ela é uma massa equatorial, em termos de temperatura, ela vai ser quente. Como ela é uma massa atlântica, ela se formou no oceano, então ela vai ser uma massa úmida. Então, essa massa, ela se forma lá no arquipélago de Açores, que é uma área que pertence a Portugal, que fica próximo ao continente africano. Eu não falei errado, tá bom? Pertence a Portugal, porque foi colônia, foi colonizada, mas fica próximo da África. Então, nesse caso, essa massa, ela se forma num anticiclone, ou seja, uma área de alta pressão, lá no arquipélago de Açores, e ela se desloca para cá, para o nordeste do Brasil, tá bom? Mas tem partes dela que chegam até a região norte, mas é muito comum a gente falar que ela atua, né, em torno da região nordeste do Brasil. Então, é a área de atuação da massa equatorial atlântica. Então, olha só, é uma massa quente, é uma massa úmida, se forma no arquipélago de Açores e ela vai configurar a formação do clima, né, do nordeste do Brasil. Então, olha só, no litoral, ela provoca a formação ali de um clima litorâneo. Só que quando ela adentra o território interior do Nordeste, ela fica seca. E por que que isso acontece? Porque ela vai formar o clima semiárido. Isso porque a massa, ao encontrar obstáculos montanhosos, ou seja, tem uma série de planaltos que são encontrados ali na fachada costeira ou litorânea do Brasil, ela vai perder umidade na parte leste, configurando ali o clima litorâneo, e quando ela ultrapassar o planalto, ela já tem perdido umidade. Então, isso vai configurar o clima semiárido do Brasil, tá certo? Semiárido do Nordeste. Nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui embaixo, então. A massa tropical atlântica, que é chamada de MTA, Massa Tropical Atlântica, ela se forma nas imediações do Trópico de Capricórnio, tá aqui o Trópico de Capricórnio. Ela vai atuar sobre a região sudeste do Brasil, essa aqui é a nossa segunda massa. Ela é uma massa tropical, por ser tropical ela é quente, e por ser atlântica ela é uma massa úmida. Então ela vai atuar na região sudeste do Brasil, certo? Configurando ali um clima litorâneo nessa região, mas ela também vai criar um clima litorâneo também na porção sul do Nordeste, ali no estado da Bahia. Bom, nós temos a MTC, que é a massa tropical continental. Então, se ela é tropical, ela é uma massa quente. Se ela é continental, ela é uma massa seca, se formou sobre o continente. Então, o grau de umidade dela é baixo. E ela vai configurar o clima da região centro-oeste do Brasil, pegando ali Mato Grosso do Sul, estado de Goiás, mais o Distrito Federal. Então, essa aqui é a nossa massa do tipo 3. Então, ela se forma na Depressão do Chaco, que fica aqui em países da América do Sul, ali entre a Bolívia e o Paraguai. Então, ela é quente, ela é seca, se forma na Depressão do Chaco, ela vai atuar sobre o centro-oeste, tá bom? Então, ela vai ser a massa responsável pela queda da umidade nessa região central do Brasil também, e em outras partes do Brasil, como o Piauí também, porque a partir de setembro, essa massa ela chega, ela atua e ela provoca uma baixa na umidade. Essa baixa da umidade é responsável pelo ressecamento dos lábios, né, o cabelo, né, você vai pentear, ele ganha volume, né, você tem aquela situação também que ele provoca inflamação, essa baixa na umidade também, ela agride muito a garganta, então é responsável por isso, problemas respiratórios também. Então, é uma massa que apresenta, né, uma baixa na umidade. Bom, olha só, gente, aqui na região norte, bom, nós temos aqui, ó, percorrendo aqui a região norte do país, nós temos a nossa quarta massa, que é a MEC, Massa Equatorial Continental. Olha só, vamos tomar cuidado com essa massa aqui. Ela é uma massa equatorial, então ela é quente. Ela se forma sobre a região amazônica, onde eu tenho a floresta e a bacia, que evaporam a uma taxa elevadíssima, jogando grande quantidade de vapor na atmosfera. Então, essa massa, né, pela nomenclatura continental, ela deveria ser seca, mas por conta desse elevado grau de umidade que se perde diariamente na região norte do país, ela vai absorver essa umidade e vai devolver para a própria região essa umidade sob a forma de chuva. Então, nesse caso, nós temos uma exceção.
Ela é uma massa continental, mas ela não vai ser seca, ela vai ser úmida, ela vai apresentar um elevado grau de umidade, configurando nessa região, inclusive, a incidência das chamadas chuvas torrenciais ou convectivas, e vai formar o clima mais chuvoso do Brasil, que é o clima equatorial úmido. E eu deixei aqui, por último, para a gente olhar, até vou fazer aqui, né, usar uma cor diferente, o vermelho, porque aqui nós temos a área de atuação de uma massa que é a mais diferenciada do território nacional, porque ela é uma massa fria. Ao longo de todo o Brasil, nós vimos que as massas eram equatoriais ou tropicais. Duas equatoriais, duas tropicais e uma polar. Então, essa massa polar, ela é uma massa fria. Ela se forma ali na região da Patagônia Argentina, que é uma área fria, embora ela tenha uma origem subantártica. Então, ela vai se formar nessa área, ela vai atuar mais diretamente no sul do Brasil, mas durante o inverno ela se expande, chegando a outras regiões. Então é comum nós falarmos que a MPA ela chega até a Amazônia. Quando ela chegar na Amazônia, ela vai produzir o fenômeno da friagem. O que é o fenômeno da friagem? É a queda brusca de temperatura verificada na madrugada durante 10 dias ou 14 dias seguidos na região amazônica, tá bom? Não vamos confundir aqui com a inversão térmica, porque a inversão térmica ela é problema ambiental e geralmente típico de regiões frias. No caso da friagem, você tem uma massa que foi formada numa região fria, mas que está atuando numa região quente. Então, a friagem é um fenômeno que provoca a queda brusca de temperatura na região amazônica durante 10 ou 14 dias. A MPA também, ela atua na região do Nordeste. Então, olha só, onde ela passa, ela encontra massas quentes. Então, quando essa massa fria encontra massas quentes, ela vai provocar chuvas frontais. Então, eu tenho chuva frontal na região centro-oeste do Brasil, porque a massa é tropical, portanto quente. Ela pega parte do do sudeste também, então aqui a gente vai ter a ocorrência de chuva frontal, porque a massa também é tropical, é quente, mas o destino maior dela é na região nordeste do país, que é a massa equatorial atlântica, que também é uma massa fria. Então, nesse caso, eu tenho uma massa fria encontrando uma massa quente. Então, nesse momento, nós temos o estabelecimento de chuvas frontais na região sudeste do país, na região centro-oeste e na região nordeste do país. Região norte, nós temos as chuvas, a friagem, que é um fenômeno de queda de temperatura, e na região sul do país, nós temos o estabelecimento do clima mais frio do país, que é o clima que apresenta temperaturas mais baixas no território nacional. Então, olha só, né, dito isso aqui, a gente vai apagar, tá bom? Para a gente passar agora para análise dos climogramas. Então, a gente vai ver aqui os cinco tipos climáticos do Brasil. Então, só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu vir para cá. Então, olha só, nós temos aqui um climograma, certo? Que ele estabelece os tipos climáticos do Brasil. Então, nós temos aqui, olha só, vamos fazer uma ligação aqui. Nós temos aqui, ó, na região norte do país, nós temos o clima equatorial úmido. Isso aqui é importante, gente, porque é comum em questões eles estabelecerem uma relação do clima com a sua área. Então, é importante a gente fazer esse processo de espacialização do fenômeno que a gente está estudando, já que é uma competência, né, da geografia. Nós temos aqui na região central do Brasil, então, ó, perceba que ele não estabelece aqui limites políticos. O clima tropical típico, tropical alternadamente úmido ou simplesmente clima tropical, ele é um clima que abrange parte do centro-oeste, parte do sudeste, né, e configura muito o clima da região nordeste, né, inclusive a região norte, porque você tem o Tocantins ali, de forma política, aparecendo como correspondendo na região norte. Então, nós temos aqui, ó, o clima tropical típico. Nós temos aqui, ó, ele tem um formato de uma seta, indicando para a esquerda, né? O clima semiárido. Então, ele abrange ali muitos estados da região nordeste do Brasil. Nós temos, ó, o clima litorâneo úmido, que é chamado de tropical úmido. Então, ele vai do estado de São Paulo, ele pega uma pequena parte do estado de São Paulo, mas é mais como a gente falar que ele vai do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Então, esse aqui é o clima
tropical úmido. Bom, embora o sul do país ele tenha um recorte de litoral também, mas o clima tropical ele se configura por ser um clima quente. A partir do sul, nós já temos clima subtropical, ou seja, clima frio. Então, por isso que a gente não estende o clima litorâneo úmido até o sul do país, porque o sul do país ele é regido já por um outro tipo climático, que é o clima subtropical úmido, que é o clima frio do Brasil. Esse é o único clima frio, né, de uma forma absoluta. Nessa classificação aqui, que é a do Strahler, a Strahler, muito comum aparecer em livros como por exemplo do William Vizzentini. Ele não dá, tá certo, a classificação climática da professora Sueli Forlan. Então, não aparece aqui, por exemplo, o clima subtropical de altitude, que ele apareceria aqui, ó, nessa região que envolve São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Então, na classificação da professora Sueli Forlan, seria um clima tropical de altitude, exatamente porque essa é uma região acidentada no Brasil, com altitudes consideráveis para provocar queda de temperatura. Mas na classificação do Strahler, só vão aparecer 5 tipos climáticos, como a gente viu aqui. Clima equatorial úmido, tropical típico, semiárido, tropical litorâneo e o subtropical úmido. Pois bem, passemos aqui a próxima, deixa eu apagar direitinho aqui. Ainda esqueci aqui da anotação. Então, vamos lá. Olha só, as características climáticas do Brasil, né? As temperaturas médias, tá bom? Quando você pega a máxima e a mínima, né? A média ali fica em torno de 18 graus no Brasil. A amplitude térmica anual do Brasil, ela é inferior a 6 graus, ou seja, a maior parte dos climas do Brasil apresentam amplitude térmica pequena. Só tem um clima do Brasil que apresenta grande amplitude térmica, que é o clima do sul. A diferença das estações no Brasil, elas se dão a partir do índice de chuva, porque como a gente fica na região equatorial do globo, a gente não consegue definir ali muito bem a diferença entre as estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, nesse caso, a gente só estabelece 2 estações, o verão e o inverno, e convenciona chamar o período chuvoso de inverno e o período não chuvoso de verão. Porque em condições de temperatura é quente o ano todo. Então, o reconhecimento do inverno ele se dá a partir do índice de chuva. Choveu, é comum a gente falar que é inverno. Não choveu, a gente chama de verão. Aqui é uma área de encontro de ventos, né, os alísios de Nordeste com os alísios de Sudeste, configurando a chamada ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Como é a região do Equador, é uma área de baixa pressão, mas nós temos também a região do Trópico de Capricórnio, ali na região sudeste do Brasil, né, corta o sudeste. Então, nesse caso aqui, nós temos também o estabelecimento, né, de uma área de alta pressão. Então, são essas as características climáticas do Brasil. Então, olha só, gente, nós chegamos aqui ao primeiro clima, que é o primeiro climograma. Então, é o clima equatorial úmido, ele é o clima da região norte do Brasil, tá bom? Região lá da Amazônia. Então, abrange a chamada Amazônia brasileira, ele é um clima quente e úmido, né, quente por ser equatorial, e úmido, né, por conta do elevado índice de evapotranspiração lá na região norte. As médias térmicas desse clima ficam entre 24 e 27. A gente está trabalhando com média aqui. Em valores absolutos, essa temperatura ela fica bem maior, até porque a região norte ela é conhecida, né, por ser uma região quente, e como a gente fala em um certo regionalismo, apresenta um clima abafado. Você tem uma grande quantidade de vapor na atmosfera, né? Sendo muito comum a ocorrência de chuvas torrenciais ou convectivas ao final da tarde. Então, a gente percebe aqui o seguinte, olha, aqui nós temos a temperatura, a máxima de 26 e a mínima de 24. Então, a amplitude térmica aqui só foi de 2 graus. Então, a amplitude térmica pequena. Outra coisa, de janeiro até dezembro, a gente percebe aqui que houve chuva em todos os meses, sendo o mês mais chuvoso o mês de maio e o mês menos chuvoso o mês de outubro. Mas todos os meses choveram. Então, é comum a gente falar que nesse climograma, nesse clima, inexiste uma estação seca, né? A menos que ocorra um fenômeno aí, como é o caso, por exemplo, do El Niño, que provoca seca na região norte, mas a condição natural é de você ter chuva durante todo o ano na região norte do Brasil, por conta do comportamento da MEC, que é a massa equatorial continental, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro climograma. Olha só, o segundo climograma, ele é o clima litorâneo úmido. Então, esse clima aqui, olha só, a gente vai ter que olhar para cá. De março até maio,
Olha só, nós temos aqui um climograma cuja curva de temperatura é para baixo. Então, esse climograma aqui, ele indica uma cidade ou uma região que fica na região sul do globo. O Brasil, ele é cortado pela linha do Equador, então, abaixo é hemisfério sul. Então, olha só, nós temos aqui de março, abril a maio, nós temos aqui a época do outono. Então, nesse caso aqui, o outono, ele é caracterizado já pelo começo de uma queda de temperatura, né? Antes do outono, nós tivemos o verão, é a estação que o antecede. Então, nesse caso aqui, o outono ele já vai apresentar uma queda de temperatura, ó, como a gente consegue observar aqui, ó, que lá em fevereiro ele atingiu o máximo de temperatura e depois ele começa a diminuir, até chegar ao período ali de junho, que vai até setembro, né, de junho a agosto, vamos estabelecer assim. Então, durante esse período aqui, né, nós temos ó, uma queda grande na temperatura, então, assim, incluindo o período mais baixo de temperatura no Brasil. Então, esse momento aqui ó, é inverno no hemisfério sul, de junho a agosto. De março a maio, nós temos aqui o outono. Outra coisa que a gente percebe também é que o índice de chuva ele foi maior no outono. Então, é comum a gente falar que o clima litorâneo úmido, né, chamado também de tropical úmido, ele é um clima que apresenta chuvas concentradas no outono. E são chuvas orográficas ou de relevo, porque acontece ali no litoral, a partir do contato da massa de ar úmida, carregada de umidade, com os planaltos que ficam nessa parte do Brasil. Então, é um clima que a gente vai encontrar desde o Rio Grande do Norte até a parte mais norte do estado de São Paulo, então a partir dali de baixo já começa clima subtropical. Ele também não tem estação chuvosa, chove o ano todo, porque a umidade do oceano ela é constante. As temperaturas médias, elas se situam entre 21 e 24 graus e apresentam chuvas concentradas no outono. Então, essas chuvas concentradas no outono, que vão de março a maio, é o que faz você caracterizar de uma forma mais fácil esse climograma, que é encontrado na parte litorânea do Brasil. Então, a gente encerra essa primeira parte, a gente encerra mais um climograma, e a gente passa aqui para o estabelecimento de um outro climograma. Esse climograma aqui, ele é o climograma típico do Brasil. A gente fala típico porque ele abrange ali uma vasta área do território nacional. É talvez o clima que melhor mostre a cara do Brasil, né? Quando as músicas celebram, né? Moro em um país tropical, eu estou me referindo ao clima tropical típico, tropical alternadamente úmido e seco, ou simplesmente tropical típico. Então, olha só, de janeiro até abril, a gente vai ter aqui uma estação chuvosa, um período, vamos falar assim, um período chuvoso, não é estação, porque ela cede a ideia de estação aqui. De outubro a dezembro, nós temos um outro período chuvoso. Então, nós temos dois períodos chuvosos, que estão intercalados por um período de baixa taxa de umidade, de baixo índice de chuva. Então, nós teríamos aqui um período seco. Então, o clima alternadamente úmido e seco, ou tropical típico, ele se caracteriza por isso. Você tem uma estação muito chuvosa no início do ano, outra no final do ano, e o meio do ano ele vai apresentar, né, uma baixa na pluviometria e na umidade. Embora seja o momento em que nós encontremos aqui, encontramos uma baixa na temperatura. Então, aqui, mais uma vez, nós temos um clima do hemisfério sul, a curva de temperatura é para baixo, indicando ali que a menor temperatura, né, vamos dizer que foi de 20 graus, a máxima foi de 24, ou seja, a amplitude térmica aqui é pequena, abrange a porção central do Brasil, os índices de temperatura eles ficam entre 20 e 28, aqui é média térmica, eu não posso falar de amplitude térmica aqui. A pluviometria, né, o índice de chuva mediano no Brasil, porque eu tenho 1.500 milímetros. O clima mais chuvoso do Brasil é o equatorial úmido, que fica na região norte do país. E ele vai apresentar esses períodos bem definidos, o início do ano chuvoso, final do ano chuvoso e o meio do ano seco. Então, a gente tem aqui o clima tropical, alternadamente úmido e seco, ou simplesmente tropical, ou tropical típico, como queira chamar. Olha só, esse aqui é um clima semiárido, é o clima do Nordeste, do interior do Nordeste, tá bom? É a área ali que abrange o chamado polígono das secas. Então, nós temos aqui, olha, ele é um clima quente, ele é um clima seco,
tá bom? Porque a massa que carrega a umidade, ela perde toda a umidade lá no litoral por conta das chuvas orográficas ou de relevo. Então, quando essa massa ela passa pela aquela transição, né, de barlavento para sotavento, quando ela chega na região sotavento, que o ar se dissipa, que ele dissipa a massa de ar, essa massa já está seca, então sem condições de produzir chuva. Então, essa massa, a massa equatorial atlântica, ela vai gerar o clima semiárido, que é o clima da região nordeste do país, mais especificamente da área do semiárido. Ele é um clima quente e seco. O período de chuva, né, ele se limita ali a um período de 3 a 4 meses, ó, que seria de fevereiro a maio. Mas os índices de chuva são extremamente baixos, né? Como falar que, por exemplo, na região do sertão nordestino propriamente dito, a área da seca, você tem ali índices pluviométricos de 300 milímetros. Ó, basta lembrar que é um índice de chuva muito baixo. Na região norte do país, esse índice ele chega a 3.000 milímetros. Então, ali, o índice de chuva é extremamente baixo para essa região. Então, o período de chuva, né, de 3 a 4 meses e o restante do ano é seco. Então, olhando para o climograma, a gente percebe uma concentração das chuvas no início do ano, e o restante do ano o índice de chuva é extremamente baixo e tem meses até que ele é ausente. E a temperatura, né, ela oscila ali entre 24 e 27, ou seja, uma amplitude térmica, uma variação de temperatura baixa. Embora, durante o dia, no clima semiárido, a gente tenha oscilações de temperaturas grandes durante o dia. Então, a amplitude térmica diária, ela é grande, porque durante o dia é muito quente, durante a noite é frio, porque é continentalidade, então resfria rápido. Mas se você falar sobre amplitude térmica anual, essa amplitude térmica ela é pequena, porque durante o ano, a maior temperatura ela foi de 27 graus e a menor temperatura foi de 24, ou seja, 3 graus apenas de temperatura ao longo do ano. Foi a oscilação do clima semiárido. E chegamos aqui, né, ao último climograma, a gente vai falar, que é o clima subtropical úmido. Então, assim, de cara, esse climograma, ele já nos chama a atenção por dois fatores. Olha só, o primeiro é que nós temos o índice de chuva ao longo de todo o ano. Então, de janeiro até dezembro, houve chuvas. Ocorreram, né, pluviosidades. Esse índice de chuva, tá certo? Fica em torno de 1.500 a 1.800 milímetros por ano. É um índice de chuva considerável, 2.000 milímetros. Nós não temos estação seca, só que o índice de chuva aqui ele é mais baixo do que o verificado no clima equatorial úmido, que é para a gente não confundir. O clima equatorial úmido apresenta índice de chuva em cada mês bem mais elevado. E talvez aquilo que seja a maior característica do clima subtropical é esse sorriso que ele apresenta aqui. Então, você tem uma grande amplitude térmica. Vale lembrar que, olha só, a máxima temperatura foi de 25, né, que é o momento aqui em que a linha ela tem os pontos mais altos, e a mínima temperatura ela foi de 13 graus de temperatura. Então, 25 menos 13, você tem 12 graus de temperatura aí, como sendo a variação de temperatura, ou seja, a chamada amplitude térmica. Então, esse clima subtropical, ele apresenta chuva ao longo de todo o ano, ele não tem estação seca, ele apresenta uma grande amplitude térmica, ele é subtropical. Então, ele é um clima que fica ali na transição do tropical para o temperado, mas aqui já apresenta uma baixa temperatura. É o clima formado pela MPA, Massa Polar Atlântica. Ele configura os 3 estados da região sul do Brasil, e ele é um clima úmido, né? Ele é formado na região do Oceano Atlântico, ali na próxima Argentina, e chega até a região sul, provocando muitas chuvas. Então, abrange a porção sul do território, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Tem as 4 estações bem definidas, principalmente no sul é possível você ter o reconhecimento de cada uma dessas estações, não possui estação seca e apresenta, olha só, uma grande amplitude térmica. Então, a gente vai encerrando aqui essa aula. É uma aula extensa, porque você tem que falar sobre massas, você precisa falar sobre chuvas, você precisa falar sobre os climas, né? Análise do climograma, por isso que ela se torna uma aula extensa. Mas a gente quer agradecer a atenção de vocês, tá certo? Muito obrigado por essa atenção, e é importante que nós mantenhamos os nossos estudos nesse período,
tá certo? Muito foco, muito estudo, muita determinação, porque aquilo que pode ser essencial para nos diferenciarmos da maior parte dos estudantes que vão prestar exames de educação, né, de avaliação no final do ano. Então, boa sorte a todos nós e nós nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Muito obrigado.